Olá, meus queridos do sétimo ano, como vocês estão? Bem, vejam só. Nossa aula hoje será sobre o Simple Past. Mas, professor, nós vimos o Simple Past do primeiro semestre. Sim, porém, nós vimos apenas a forma afirmativa. Nós não vimos a forma negativa nem a interrogativa. Eu deveria ter feito uma segunda parte na aula na época, sim, deveria. Porém, eu acabei esquecendo, ok? Eu acabei dando outros assuntos, então eu resolvi agora preencher esta lacuna, ok? Mas será bom porque a gente pode revisar a forma afirmativa, não é? Relembrar e aí já completar com a negativa e a interrogativa, certo? Então vamos lá. Bem, primeiro, como eu falei, vamos relembrar o que é o Simple Past e como formamos o Simple Past, ok? O Simple Past é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. São aqueles fatos ou aquelas ações que começaram no passado e já terminaram. Não estão mais em progresso, ok? Simple Past seria como se fosse um passado simples, certo, minha gente? Então vejam só. A formação básica, vamos falar da formação agora, do Simple Past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa. Nós veremos no próximo slide. E com o acréscimo de ed e ed ou d no final do verbo principal no infinitivo, sem o to na forma afirmativa. Ficou um pouco complexo aqui, mas vejam só, na forma afirmativa, nós acrescentamos, na regra geral, a terminação ed ao final do verbo. Certo? Nós vimos no primeiro semestre, ok? Acrescentamos o e e o d. Isso é a regra geral. Se tiver y, a gente vai ver o que é que faz. Retira o y e coloca o ed. Se antes do y vier vogal, tem algumas exceções. Mas na regra geral, você acrescenta o ed no final do verbo para colocá-lo no passado simples, ok? Dois exemplos aqui. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Vejam, o verbo study está com a terminação ed. Ok? Eu retirei o y e coloquei o i, o e e o d, porque ele termina com consoante, vogal, consoante. Não é? O t é consoante, o u é consoante e o d é consoante. O u é vogal e o d é consoante, ok? Outra frase. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Visited. Vejam que está com a terminação ed no final. É do verbo visit, que é visitar. Então, na regra geral, acrescentamos o e e o d no final dos verbos, ok? Nos regulares. Nos verbos irregulares, cada verbo irregular tem a sua forma de fazer o passado. Muito bem. Agora vamos para a forma negativa. É muito fácil, a negativa e interrogativa. Só que não deu para fazer numa aula só, para não misturar as coisas, ok? Então acho que agora fica até melhor de vocês compreenderem, certo? Vejam, para a construção de frases negativas no Simple Past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar. O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica o tempo verbal. Vejam só. Na forma negativa, do passado, nós não acrescentamos mais o e e o d no final do verbo, ok? Nós colocamos o did para indicar o passado e a palavra not, ok? Para indicar a negativa, não é? No presente, o not não indica negativo, o not quer dizer não. Então vejam só. Duas coisas para fazer a forma negativa. Acrescentamos o auxiliar did e depois do did vem o not, ok? E o verbo, você não coloca mais a terminação ed, o verbo fica em sua forma normal, ok? Porque o did ele indica passado, certo? Então, mais uma vez, vou falar pela terceira vez, preste atenção. Para fazer a forma negativa do Simple Past, você vai fazer duas coisas. Você vai acrescentar o did e o not. E o verbo não vai mais ter a terminação ed ao seu final. Ok? Vejam só. Aqui em vermelho a estrutura. Sujeito da frase, não é? Mais o did, mais o not, mais o verbo principal. Esse verbo principal é o verbo que a gente colocaria
a terminação ed. Só que agora não vai ter mais o complemento, né? Então veja um exemplo. She did not like the English teacher. She did not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Vejam, did not indica o passado. Not indica a forma negativa. Vejam que o like ele já não está mais com a terminação ed. Ele está em sua forma normal. Entenderam? Porque o did indica passado. Por isso que fica assim, ok? Aqui uma observação. A forma contraída de did not é didn't, ok? Didn't ou did not, certo? Mas eu vou usar mais did not, porque vocês ainda não estão acostumados. Mas se vocês verem o didn't, ele quer dizer did not, ok? Então essa é a forma negativa. Mais uma vez, vejam a estrutura. Sujeito, vem no começo da frase, mais auxiliar did, que indica passado, mais palavra not, que indica negativa, mais o verbo em sua forma normal. Não coloca mais a terminação ed, ok? Muito bem. Tá aí o slide, vou mandar o slide no grupo para vocês verem mais de uma vez. E agora, como é que eu faço a forma interrogativa, professor? Da mesma maneira que acontece na negativa, o did é o verbo auxiliar para as frases interrogativas. Só que você vai trocar de lugar o did com o sujeito. O did vem primeiro, não é? Vejam só, aqui na negativa, primeiro vem o sujeito, depois vem o did. Na interrogativa, primeiro vem o did, depois vem o sujeito. Essa troca, essa inversão de lugares indica que a frase está na sua forma interrogativa. Claro, além do ponto de interrogação, certo? Mas para ficar gramaticalmente correta, para ficar certinha a escrita, você tem que colocar, claro, o ponto de interrogação e fazer essa inversão de lugar do did com o sujeito. Veja um exemplo. Did she like the English teacher? Eu coloquei a mesma frase da forma negativa para que vocês visualizem direitinho a diferença, ok? Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? É uma pergunta, ok? Observação, apenas o verbo auxiliar did é conjugado no simple past, ok? O verbo também não fica. O verbo você não coloca a terminação. Nem na forma interrogativa, nem na negativa, certo? Então, mais uma vez, falando pela terceira e última vez, prestem bastante atenção à estrutura. Primeiro vem o did vem primeiro, vai trocar de lugar com o sujeito, certo? O sujeito que geralmente vem no começo, ele vem depois do did. Essa troca, essa inversão indica que a frase está na interrogativa. Claro, também tem que ter o ponto de interrogação, certo, meus queridos? Então, é só. Vamos explicar a atividade. É bom, não é? Vamos lá, rapidinho, deixa eu ver. Aulas, 7º ano. Muito bem, vamos lá. Vamos explicar a atividade, ok? Para que não fique... vocês não fiquem com dúvidas, ok? Olha, primeira questão. Passe as frases da forma afirmativa para a forma negativa do simple past. Eu coloquei um exemplo. Por exemplo, we went to school yesterday. Vejam só, está na afirmativa. Nós fomos, o verbo go é um verbo irregular. Então, o verbo irregular ele tem a sua própria forma de fazer, ok? Se você não souber, professor, não sei como é que faz a forma auxiliar. Você vai no Google e lá você vê, certo? Então, como fica a resposta? A resposta fica we did not go. O verbo fica na forma do presente. To school yesterday. Entenderam? Você coloca o did e o not e o verbo não fica no passado. O verbo fica no presente. Aí vocês fazem aqui, ó, da B até a F. Segunda questão. Em qual das frases abaixo a forma negativa não está composta corretamente? Não está de forma correta. Certo? Em qual das frases aqui está errada? A forma negativa. Você vai ver qual delas está errada e vai assinalar. Terceira questão. Agora passe as frases para a forma interrogativa. A frase está na forma afirmativa, você vai passar para a interrogativa. Ok? Lá eu expliquei como é que faz no slide. E agora, em qual das frases a forma interrogativa está composta de forma errada? Ok? Qual dessas 5 aqui está errada? Aí vocês vão ver.
certo? Qual delas está errada. Então, é só essa atividade, ok? Não deixem de fazer, assistam o vídeo, os slides estarão no grupo, ok, meus queridos? Então, por isso é só, por hoje é só. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.